Olá, meu nome é André Pires, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a melhor hora para começar. Seja para tirar o seu projeto do papel ou então para começar a sua carreira como um profissional autônomo. Mas antes de mais nada, eu queria te falar para você se inscrever no canal para continuar recebendo esses conteúdos toda vez que eu publicar. E também não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que também está buscando evoluir nesse sentido de se tornar autônomo, ter mais liberdade, ter mais flexibilidade. Então primeiro eu queria começar contando uma história. É uma história que eu já vi em alguns lugares, talvez você até já conheça, a história do vaso perfeito. E ela é mais ou menos assim. Tinha um rei muito poderoso e na época ele falou para todo mundo lá que ele queria dar um presente para a filha dele, para a princesa, e ele queria um vaso perfeito para dar para ela no dia do seu nascimento. Então ali correndo contra o relógio, várias pessoas se dispuseram a fazer um vaso perfeito e entregar para o rei. E o rei falou que quem conseguisse o vaso perfeito ia ganhar uma fortuna e todos aqueles que falhassem iam ser decapitados. Isso fez com que muita gente desistisse e no final sobraram só 2 competidores. Um deles tinha uma estratégia e o outro tinha uma outra estratégia, as duas bem diferentes entre si. O primeiro deles reuniu as pessoas mais inteligentes do reino, pessoas que sabiam projetar, enfim, arquitetos, várias pessoas com conhecimento específico nessa área, juntou todo mundo e falou assim: olha, vocês têm daqui até tal dia para projetar e prever qual é a melhor forma, a melhor estratégia para a gente construir um único vaso e esse vaso vai ser perfeito. E a outra pessoa falou assim: olha, eu quero que todo mundo aqui que tenha minimamente qualquer tipo de conhecimento na área de como fazer um vaso venha trabalhar comigo e a gente vai produzir o máximo de vasos que a gente conseguir até esse dia e com certeza um deles vai ser o vaso perfeito. E bom, moral na história, no último dia, mesmo com todo o planejamento, toda a execução perfeita, tudo feito ali nos mínimos detalhes, a pessoa que ficou lá para fazer um vaso só conseguiu fazer um vaso quase perfeito, mas ainda assim não saiu perfeito. Enquanto que aquele outro cara que juntou todo mundo que tinha um conhecimento básico e fez ali milhares de vasos ali durante várias horas, um deles foi o vaso perfeito escolhido pelo rei e o outro foi decapitado. Enfim, moral da história é que não existe nada melhor para treinar a gente, para tornar a gente pessoas aptas a fazer aquilo que a gente quer do que o campo de batalha. Não adianta nada ficar planejando durante muitos e muitos anos, ali muito tempo, para poder chegar no momento e executar da melhor forma mais perfeita possível, porque ainda assim as coisas não saem como planejado. A gente erra, nós somos humanos, tem muita coisa que a gente não consegue prever também nessa caminhada toda, então é muito melhor que a gente vá aprendendo no dia a dia mesmo, com a mão na massa. E ali um dia após o outro a gente vai estar sempre evoluindo e um dia a gente vai ser muito melhor do que se a gente ficasse só planejando e não tirasse nada do papel. Então isso leva àquele outro grande ditado que a gente vê aqui muitas pessoas falando na internet, que é o feito é melhor que perfeito. E é impressionante o tanto que isso é absolutamente verdade. E quanto mais a gente acredita nisso, mais as nossas coisas, nossos projetos tendem a dar certo. Simplesmente porque a gente dá o primeiro passo, faz a coisa ali mesmo que ela não esteja perfeita ainda, mas com o tempo a gente vai aprendendo com os próprios erros e isso vai estar sempre melhorando a cada passo. E na verdade eu queria falar sobre isso justamente nesse vídeo, que digamos assim é o primeiro vídeo de conteúdo do canal, né? O segundo vídeo que eu estou postando aqui. Porque eu acho muito importante, até para mostrar para vocês que eu mesmo estou fazendo isso, eu estou começando uma coisa nova agora. Eu sei que com certeza várias pessoas que eu conheço vão estar assistindo esses vídeos, vão estar duvidando que isso aqui vai chegar em algum lugar, né? Vão estar, enfim, torcendo contra, a gente sabe que essas coisas acontecem, mas o mais importante é a gente ter consistência e acreditar no processo, e um dia após o outro as coisas vão melhorando e a gente está sempre conseguindo alcançar o nosso objetivo. Até porque é muito comum, toda vez que a gente começa uma coisa nova, depois de um certo tempo fazendo isso, a gente olha lá para trás e fala: nossa, mas como eu era ruim nisso, né? Hoje eu tô tão melhor, né? Qualquer habilidade que a gente aprende é assim, a nossa vida inteira tudo vai ser assim. Então, se permitir errar também é muito importante, né? E olhar para trás depois e saber que a gente evoluiu é muito gratificante. Então, levando tudo isso em consideração, a gente chega à conclusão que o melhor dia para começar qualquer coisa nessa vida é ontem, né? E o segundo melhor dia é hoje. Até porque a ação, né, de tirar as coisas do papel e fazer mesmo que não estejam perfeitas, é isso que leva à melhoria contínua. É fazer as coisas com consistência. Elas sempre vão melhorar se a gente fizer sempre com atenção, com consistência, sempre tentando corrigir os nossos erros. Elas sempre vão melhorar ao longo do tempo. Mas mesmo assim a gente sempre tende a se sabotar dando desculpas. E na verdade quem quer sempre dá um jeito de fazer alguma coisa, quem não quer dá uma desculpa. Então enquanto a gente está dando uma desculpa por alguma coisa que a gente está fazendo, significa que de verdade a gente não está colocando a nossa energia em executar aquilo. Então a gente de verdade não quer estar fazendo aquilo naquele momento. No fundo é muito isso.
E é impressionante como na nossa vida a gente acaba fazendo isso muitas vezes sem perceber. O fato da gente não se responsabilizar pelas coisas que acontecem é muito negativo, porque toda vez que alguém vem falar alguma coisa com a gente, ou fazer uma crítica, ou perguntar por que alguma coisa não saiu dentro do planejado, a gente tende a dizer que a culpa não é nossa, coloca a culpa em outra pessoa, coloca a culpa em um fator externo. E isso, na verdade, vai acomodando a gente, vai tirando o nosso poder de ser responsável pela nossa vida. Isso, na verdade, é muito valioso. Porque uma vez que a gente começa a assumir responsabilidade sobre tudo que acontece com a gente, todos os resultados, a gente coloca isso na nossa cabeça, eles são consequências dos nossos atos. E aí fica muito mais fácil a gente ter sucesso nas coisas que a gente faz, porque qualquer movimento que você faz, ele é feito pensando no resultado que você vai colher, e se algo der errado, você sabe que a responsabilidade foi sua e que a responsabilidade de acertar daqui pra frente também é sua. Então, junto com esse sentimento da gente não se responsabilizar pelas coisas, também tem diversas crenças limitantes, objeções aí que aparecem na nossa vida que impedem a gente de dar o primeiro passo. Algumas das mais comuns são falta tempo, falta dinheiro, falta conhecimento técnico, falta equipamento. A gente sempre coloca esses empecilhos, mas a verdade é que assim, ao longo da nossa vida sempre vai faltar tempo, ou não, depende da nossa visão. Depende, na verdade, da prioridade que a gente dá àquelas coisas que a gente está fazendo. Se aquela coisa não é prioridade pra gente, falta tempo realmente, a gente não vai ter tempo e não vai fazer. Falta dinheiro, enfim, muitas vezes a gente consegue readequar ali a nossa realidade para fazer, né, aquilo acontecer com o dinheiro que a gente tem naquele momento. É claro que isso não vale para todos os casos, nem para todas as situações, tá? Mas para a maioria deles também é uma questão de prioridades. Às vezes a gente está gastando dinheiro com coisas que a gente poderia não priorizar naquele momento e dar mais atenção àquilo que é muito importante pra gente. A parte de conhecimento técnico é muito interessante, porque as pessoas tendem a não começar alguma coisa porque elas acham que elas não são boas o suficiente, mas na verdade é aquele negócio, ninguém é bom o suficiente quando começa nada, a gente vai aprendendo no processo. Então, hoje nesse mercado que existem tantas oportunidades, principalmente na internet, todo mundo começa ruim, porque não existe maneira de aprender isso antes de começar. Você pode ter algumas habilidades ali, de repente você pode saber programar, você pode saber editar vídeo, enfim, algumas coisas que te ajudem a entrar nesse mercado, mas no fundo não existe ali alguém que vai te dar todas as dicas, que vai te ensinar tudo que você precisa na internet. Exatamente, é esse um dos pontos grandes de eu ter começado esse canal, tentar compartilhar o que eu já aprendi até agora, que faz sentido e funciona nesse novo mundo junto dessas oportunidades agora que surgem de trabalho na internet. E é importante lembrar também que geralmente na nossa vida a gente não precisa ter alguma coisa para ser alguma coisa, né? Na verdade, a gente precisa ser primeiro para depois ter. Ou seja, um grande jogador de futebol, ele já nasce na cabeça dele sabendo que ele vai ser um grande jogador de futebol, ele acredita nisso todos os dias, ele acorda e aí ele vai atrás do que ele precisa ter para ser um grande jogador de futebol, ou seja, todas as habilidades, o treino, a musculatura e tudo mais. Mas na cabeça dele ele já é, e é por isso que ele se torna um dia um grande jogador de futebol. E assim é com todas as pessoas. Então essa é uma outra grande crença limitante, que é a gente precisa primeiro ter algumas coisas para ser alguma coisa, e na verdade é o contrário. E outra coisa que as pessoas também reclamam muito é equipamentos. Então assim, hoje especificamente falando aqui desse canal, eu tô gravando ele com um celular, no meu quarto mesmo, com uma iluminação só, e eu sei que tem muitas pessoas que gravam vídeos no YouTube hoje usando câmeras super caras e tudo mais, mas isso não é necessário para se começar alguma coisa. Muitas vezes as ferramentas você precisa estão ali do seu lado, e no início a gente não precisa dos melhores equipamentos do mundo para começar nada. Até porque feito é melhor do que perfeito. Então a gente não precisa das qualidades ideais ali de pressão e temperatura para começar a fazer alguma coisa. É só começar mesmo. E aí por último eu queria falar que consistência é muito importante dentro disso tudo. Porque beleza, dar o primeiro passo é isso, é essa coragem, é arriscar, realmente dar a cara a tapa ali, se colocar no mundo, dar o primeiro passo. Mas a partir daí, para se construir uma caminhada, é preciso de vários outros passos. Então você precisa de consistência, um passo depois do outro, para que as coisas aconteçam, você melhore continuamente e um dia chegue no resultado que você quer. Então, resumindo isso tudo, o melhor dia para começar, como era ontem, mas ontem já passou, seria hoje mesmo. Então, qualquer projeto que você tiver, qualquer objeção que te impede de começar ele, tenta ignorar ela e simplesmente dar o primeiro passo. O primeiro passo ele é sempre o mais difícil dentro de qualquer caminhada e consistência é muito importante. E para todos vocês que estão assistindo esse vídeo e hoje ainda têm um emprego fixo numa empresa tradicional e querem ser autônomos, querem ser empreendedores, querem começar alguma coisa, fica a minha dica. Esse é o melhor momento para você começar. Foi assim que eu comecei. Eu também tinha um emprego tradicional e foi ótimo para mim no início, porque isso diminuía o meu risco, né? Eu tinha ali uma segurança financeira,
E aí eu podia aproveitar o resto do meu dia para fazer as coisas que eu realmente queria construir a longo prazo na minha vida, enquanto eu tinha aquela segurança. Então, na verdade, isso diminui muito o seu risco, porque você pode se dar o luxo de errar, de perder dinheiro no início se você já tem um emprego. É mais fácil para aquelas pessoas que têm um emprego. É claro que o trade-off disso daí é que você vai ter que trabalhar muito mais. Na época que eu comecei a minha empresa e eu tinha um emprego também, eu trabalhava de 8 às 6 no meu emprego, saía de lá e trabalhava de 7 da noite até mais ou menos 1h30 da manhã, todos os dias, inclusive sábados, domingos e por aí vai. Então no início é muito difícil, você acaba pagando com a sua energia, com o seu sono, com as suas horas de descanso, mas ao mesmo tempo também você não corre o risco de quebrar, enfim, de falir, você tem uma certa segurança que te traz inclusive uma segurança psicológica para estar ali fazendo aquilo. Então é até uma vantagem frente àquelas pessoas que hoje não tem nada e estão querendo começar. Cada caso é um caso. Você tem vantagens e desvantagens em todos os lugares, isso é só mais uma objeção. Então, na verdade, no fundo, a única coisa que a gente precisa fazer é sempre ter a coragem de assumir o risco e dar o primeiro passo. E a partir dali ter muita consistência para levar isso até o final, até onde a gente quer. E é isso, se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar de estar evoluindo aqui junto com a gente para esse futuro autônomo. Te vejo na próxima.